Fala aí, galera, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui na nossa explicação sobre orientação a objetos. Bom, vamos desenvolver agora uma classe, igual eu falei na última aula, que ela tem alguma utilidade pra gente, ok? Então eu tenho esses dois aqui, ó, um programa e uma outra classe. Eu vou selecionar os dois aqui e deletar, não vou usar eles. Bom, agora vamos vir aqui e criar uma nova classe, ok? O nome dessa classe vai se chamar carro, ok? O nome dela vai se chamar carro. Bom, agora o que nós vamos colocar? Como eu tinha dito, a classe ela denota para gente quais são as funcionalidades que esse carro vai ter, né? Então, por exemplo, o que tem num carro? Vamos falar de uma maneira genérica, ok? Então, tem no carro o velocidade máxima, ok? Tem no carro. Temos cor em um carro, né? É, Temos a marca, né? Na verdade, não marca, né? Vamos colocar fabricante, tá? Para Chevrolet, Volks, Fiat, né? Fabricante. Nós temos nome do carro e nós temos int aqui o ano do carro, ok? Vamos colocar só esses valores mesmo. Bom, agora vai vir uma parte mais interessante sobre classes, que agora já colocando aqui dentro da classe nós vamos aprender sobre o método construtor. Bom, deixa eu só criar outra classe aqui antes de entrar no método construtor. Se vocês quiserem uma coisa mais simples, clica aqui em outros, selecione Java, clica nesse, ó, classe Java principal. Dá próximo e eu vou colocar o nome de principal mesmo. Ela já vem com o método main, ó, já colocado, já vocês não precisam escrever ele. Só que ela vem cheia de comentário. Eu costumo apagar todos esses comentários aqui. Bom, veja o seguinte, igual aquela outra classe, imagine que essa classe aqui esteja pronta, ok? Então, se a gente clicar aqui no principal e chamar o carro, vou colocar o nome de C, recebe new carro. Bom, esse trecho aqui, onde está escrito carro, abre e fecha parênteses, isso aqui é o momento da instanciação, só que esse abre e fecha parênteses significa que você está chamando o método construtor dele. Mas aí você vai falar, mas eu não tenho nenhum método aqui, só tem atributo e tal. Então, o método construtor, basicamente, ele tem o nome da classe. Então, por exemplo, ele vai se chamar assim, ó, public carro. Isso daqui é o seu método construtor. Só que aí você fala, mas eu não tinha ele. Agora que a gente digitou aqui, eu tenho ele. Não, na verdade não. Na verdade, toda classe, quando você cria uma classe, se você não colocar esse método aqui, ele vai ser colocado automaticamente pelo compilador, mesmo que você não tenha colocado, ok? Isso daqui vai existir, você não vai ver que ele existe, mas na hora da execução ele existe. Ok? Então é isso que você tem que saber. Na hora da execução, esse método aqui existe, mesmo se você não colocou ele. Uma das práticas de boa programação diz o seguinte, que mesmo se você não for usar o método construtor para colocar nada dentro aqui, ó, nesse espaço aqui, mesmo se você não for usar, é aconselhável você escrever ele. Mesmo se ele for ficar vazio desse jeito como está aqui, é aconselhável você escrever um método construtor. Bom, agora o que é o método construtor? O método construtor nada mais é que o primeiro método que é chamado dentro de uma classe, porque esse método ele é chamado na hora que você instancia um objeto dessa classe. Então, quando você executa essa linha aqui, então nesse trecho carro abre e fecha parêntese, esse método está sendo executado.
ok? Então vamos só dar um exemplo, ó. Vou colocar aqui um system.out.println com o nome executou esse método. Então quer dizer, se eu apertar aqui e executar, olha só, vocês vão entender, viu? Só instanciando um objeto do tipo carro, ele já executa aquele método, olha. E você vê que ele executou esse método porque eu tenho isso daqui dentro do método. Então esse é um método construtor. Mas para que o método construtor ele serve, né? Então, por exemplo, se ao invés, olha só, para você colocar os valores aqui, velocidade, cor, fabricante e tal, você não vai ter que fazer isso aqui? Ponto ano recebe 2013. C ponto cor recebe verde. C ponto fabricante recebe Fiat. Olha só, quanta linha que você tem que colocar para poder estar colocando as propriedades nele. Então, se você vier aqui e, por exemplo, olha só, se eu pegar isso daqui, olha só que legal, isso daqui, ó, isso daqui, isso daqui, isso aqui e isso daqui, olha só. Agora, quando você for chamar ele aqui, ele vai pedir que você passe para ele todos esses parâmetros que você colocou aqui, ó. Então, por exemplo, se você quer a velocidade máxima, você põe 200 km por hora. Aqui vai ser qual? Aqui vai ser a cor. Você vai colocar verde. Aqui vai ser o que? O fabricante. Então você vai pôr Fiat. Aqui vai ser o nome dele. O nome dele é Palio. Nem sei se tem acento no A, mas não tem problema. O ano, 2013. Tá vendo? Então, nesse momento que você já fez isso daqui, é a mesma coisa de você fazer isso aqui, ó. Ano recebe 2013, C ponto cor recebe verde. É a mesma coisa de você fazer isso daqui, ok? Então é para isso que serve o método construtor. Bom, então agora o que nós vamos? Eu tenho um desenho aqui que está me mostrando aquela tabela heap, né? Que é aquele espaço onde fica todo o objeto criado. Só que antes de eu vir aqui nesse desenho, tem mais uma coisa que tem que ser feita aqui. Veja bem, aqui você está passando os valores para esse método. Mas as únicas variáveis que têm esses valores são essa daqui, ó, essas aqui. A gente tem que pegar agora o valor que está dentro dessas variáveis aqui, ok? Que está dentro dessas variáveis e passar para essas variáveis aqui de cima, porque são elas que tem que ficar com valor, tá? Só que aí tem uma coisa. Essas variáveis são variáveis locais e essas variáveis são variáveis globais. Só que isso para uma linguagem totalmente estruturada que usa esses nomes, variável local e variável global. Quer dizer, variável global é só para estruturado. Mas essas variáveis têm um outro nome que você pode chamar ela. Chama variável de instanciação. Por que variável de instanciação? Porque essas variáveis aqui, elas vão existir durante toda a instância do objeto. Essa daqui, a partir do momento que ele executou esse método público aqui e passou para executar outra coisa, essa variável já não existe mais, porque ela é uma variável local, ela é uma variável que tem, ela termina, ela acaba assim que esse método construtor é executado. Já essa variável que ela nunca vai morrer. Então, como que você se referencia a uma variável de instância? Como essa variável aqui pertence pertence à classe inteira aqui, você referencia ela usando a palavra-chave this. Então, this ponto, ou seja, lá no caso, this ponto velocidade, você está se referindo a essa velocidade aqui. Então, essa velocidade vai receber velocidade máxima. E essa velocidade máxima aqui é essa velocidade máxima aqui, ok?
Mas aí você fala, ah, mas o nome dela aqui é igual, por que que ele não confunde qual que é a variável de instância e qual que é a variável local? Para você referenciar a variável de instância, você coloca o this na frente. Então você vai estar falando que é esse carinha aqui. Já aqui, você não precisou colocar nada na frente, colocar só velocidade. Por quê? Porque você está chamando essa variável dentro do método. Então, essa variável velocidade máxima, ela está mais perto dessa variável local velocidade máxima, tá? Ela está mais perto dessa do que dessa, porque ela está dentro do método. Você está chamando dentro do método onde ela foi colocada, é padronizada. Então, nós temos que fazer isso agora para todos, ó. This.cor recebe cor. This.fabricante recebe fabricante. This.nome recebe nome. E this.velocidade máxima recebe velocidade máxima. Opa, ele já tem velocidade. Não é ano, perdão. Ano recebe ano. Veja o seguinte, se eu clicar duas vezes aqui, ele me mostra aqui em cima, ó. Olha só, ó, e olha só, olha só. Agora se eu clico duas vezes aqui, ele me mostra aqui dentro, ó. Tá vendo? Como eu disse, essa variável aqui, por exemplo, fabricante, ele só está mostrando aqui dentro porque a variável fabricante mais perto dela é essa. E essa daqui só está indo lá em cima por causa que eu coloquei o this na frente. Se eu retirar o this, ele vai dar até um erro, olha só. Se pôr o mouse aqui em cima, ó, tá falando ó, designação ao próprio elemento, ou seja, eu estou fazendo essa variável ser atribuída a essa própria variável. Então ele não está buscando aqui em cima. Então por isso que eu vou colocar o this, ok? Espero que essa parte de this aqui tenha sido bem ilustrada. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só postar lá no YouTube que eu vou tentar ajudar. Então agora aqui no principal, quando eu passo esses valores para cá, eles estão sendo pegos aqui e estão sendo passados para minhas variáveis de instância aqui em cima. Então, por exemplo, se eu já quiser fazer isso daqui, system.out.println e fizer c.ano, olha só, ele já vai me mostrar o ano. Essa variável ano aqui é essa variável aqui em cima, ok? Então, para você testar, olha só, 2013. Então, ele pegou o ano. Agora, se você retirar isso daqui, só para a gente fazer o teste, olha só, ele vai mostrar zero, porque toda variável inteira, ela começa com o valor zero. Então, espero que tenham entendido como que trabalha essa atribuição aqui, ok? Bom, para todas as variáveis vai estar a mesma coisa, é ano, cor, fabricante, opa, sai para lá, nome e velocidade máxima. Olha só, então tudo foi colocado aqui perfeitamente, ok? Então esse daqui é a primeira explicação sobre um objeto. Então agora vamos lá no desenho só para ilustrar o que aconteceu. Nós criamos um objeto carro que se chama C. Esse carro C, ele está referenciando um objeto aqui, um objeto do tipo carro. Esse objeto que ele está referenciando aqui, esse carro aqui, é um objeto que tem todos esses valores aqui armazenados nele. Mas agora, se a gente colocar aqui, por exemplo, criamos um outro, um carro C1, e mudar isso aqui para 180, azul, Chevrolet, e vamos colocar um Celta, por exemplo. O ano do Celta aqui vai ser 2012. Então, quando eu crio isso daqui, quando eu estou fazendo isso daqui, ele vai estar criando para mim um outro objeto carro, só que agora vai ser um carro C1, tá? Ele está criando para mim um carro C1 e esse carro C1
ele está referenciando um outro objeto que foi criado, mas é um objeto do tipo carro. Ambos os objetos, lembra quando eu tinha comentado sobre comportamento? Então, ambos os objetos são do tipo carro, mas cada objeto que foi criado aqui, quer dizer, ambas as duas classes aqui são carro, mas cada objeto criado daquela classe, que estão aqui na tabela RIP, tem um comportamento diferente, ou seja, esse objeto aqui, que é referenciado por C, o comportamento dele é esse, ele tem 200, verde, Fiat, Palio 2013. Esse objeto aqui, que é referenciado por C1, o comportamento dele é 180, azul, Chevrolet, Celta 2012. Tanto que nós podemos ilustrar também fazendo a execução desse código, é só mudar o 1 aqui, que é um objeto C1. Vamos executar. Então, ficou 2013 verde, Palio 200. E aqui ficou 2012 azul, Chevrolet, Celta 180. Ok? Então, são dois objetos diferentes. Os dois objetos são diferentes, porém, eles são de uma classe idêntica, ok? São da mesma classe. As classes são idênticas, porém, os comportamentos dela que são modificáveis, ok? Bom, na próxima aula nós vamos entrar nos métodos, ok? Eu vou explicar os métodos getters e setters, ok? Porque isso daqui ainda não está certo. Isso aqui é só como vocês estão aprendendo de início. Isso aqui não está certo. Então, eu vou explicar para vocês como que funcionam os métodos getters e os métodos setters, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.